Oi, eu sou a Adriana Pena. Eu sou a Adriana Schelliger e você está de novo aqui no DRI ao Quadrado. E hoje a gente vai dar continuidade para falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais dos tratamentos quimioterápicos. Vamos falar um pouquinho sobre náusea, né, Dri? Que é um efeito que incomoda muito os pacientes em quimioterapia e eu acho que é o grande estigma da quimioterapia é a náusea, né, junto com a queda do cabelo. É a náusea, assim, aqueles filmes que tem os pacientes que têm que fazer químio, que vomitam horrores, é sempre esse o maior, né, a maior questão da quimioterapia, né? Como é que você lida com isso no consultório? Conta um pouco. Então, primeiro, eu sou de uma geração que formou-se sem os novos antieméticos, né? Então, só para as pessoas saberem, náusea é a mesma coisa que enjoo, antiemético é medicamentos para evitar ou controlar o enjoo. Eu, quando fiz residência de hematologia e depois fiz de oncologia, estava começando os novos remédios para enjoo. Então, na realidade, os pacientes passavam mal mesmo, porque a gente só tinha, naquela época, um medicamento chamado Plasil, que é o nome comercial, a droga chama-se metoclopramida, e que, para você fazer uma dose de medicamento que fosse eficaz, a dose era muito alta. Então, por exemplo, você imagina fazer 1 miligrama por quilo de Plasil para um doente que vai fazer uma droga emetogênica, que a gente chama, ou seja, dá muito enjoo, são 6 a 12 ampolas, é muita coisa. Então, o efeito colateral... com outros efeitos colaterais, né? Muito efeito colateral. Então, realmente, na época que antecede essas novas medicações, vômito era um efeito colateral comum, muito debilitante, que colocava muitas vezes o doente internado, precisando hidratar, até que o enjoo passasse e ele pudesse voltar a se alimentar de novo. Mas a gente já vive numa outra era, onde nós temos potentes medicamentos para controlar o enjoo e evitar que o doente vomite, não é? Sim, isso aí. E a gente vê hoje que a gente evoluiu muito, né, nesse patamar, nesse quesito, e que a gente está em outro patamar, né? Hoje a gente consegue controlar muito melhor, mesmo em casa, né? A gente não precisa mais ter só as drogas que a gente faz hospitalares e nem endovenosas, a gente consegue bom controle com comprimidos, a gente tem várias possibilidades, né? E não só comprimidos, eu acho que a gente entendeu o vômito, né, e o enjoo, né, que é a náusea, de uma outra maneira, e hoje a gente tem até medidas que a gente chama não farmacológicas, né, para orientar os pacientes. Então, em relação à dieta, o que ele pode, o que ele não pode comer, a gente até vai ter um podcast, né, Dri, com uma nutricionista especialista em oncologia, para dar todas essas dicas. Todas essas dicas sobre nutrição e tal, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte não farmacológica, mas hoje a gente tem um arsenal aí farmacológico, né, de remédios que a gente pode dar, e os doentes convivem com a náusea muito melhor do que eles conviviam antes. Com certeza. Né? E é interessante... Fale. Não, pode falar. Interessante é o seguinte, de novo, assim como na alopecia a gente falou, que tem medicamentos que caem o cabelo, também tem medicamentos que dão náusea e tem medicamentos que você não sente absolutamente nada, né? Toma um remédio e vai trabalhar, não é isso? E tem paciente, e é de paciente para paciente também, né? É muito de paciente. Então, assim, eu costumo sempre dizer que o tratamento do Hodgkin, do linfoma de Hodgkin, é um tratamento que é muito nauseante, né? Os pacientes referem muita náusea. Mas isso também é de paciente para paciente. Eu me lembro quando eu estava fazendo doutorado lá na Escola Paulista, tinha uma menina que ela contava, e é uma característica de uma das drogas desse esquema quimioterápico do linfoma de Hodgkin, que ela via o ônibus chegando, ela estava no ponto de ônibus para ir tomar a quimioterapia, ela viu o ônibus dela chegando, ela já começava a ficar enjoada. Olha, vinha no ônibus enjoada, sentia o cheiro do ambulatório e já começava a vomitar. É que chama náusea antecipatória. Eu ia falar exatamente isso, porque eu tive um caso que era tão interessante, muito parecido com o seu, também era um linfoma Hodgkin, na época que eu fiz residência na UERJ, e ele era um paciente que eu tinha que deixar ele na quimioterapia, às vezes 12 horas hidratando, porque ele já vomitava na quimioterapia. Muito bem, terminou o tratamento, ficou bem. Ele, quando passava de ônibus em frente ao UERJ, ele vomitava. Dentro do ônibus.
Já nem estava mais fazendo químio. Não, e é interessante que ele falava assim, doutor, eu não entendo. Eu falei, mas isso tem um nome, emese antecipatória. Aquilo te remete, como você falou, é um cheiro, é a visão, é um momento em que ele vomita. Ele vomitava todas as vezes que ele passava em frente ao UERJ. Isso não é só na quimioterapia, né? Para as pacientes que durante a gestação tiveram muita náusea, eu fui uma que tive muita náusea no começo da gestação. Eu fiquei anos sem poder comer algumas coisas. Melancia era uma coisa que só de ouvir falar. A pessoa falava assim, tem melancia. Eu já, pelo amor de Deus, não fala em leucemia. Leucemia e melancia. Não fala em melancia que eu já estou assim. Então, esse negócio da náusea cria um mecanismo de memória que você associa com algumas coisas. Tem gente que associa com coisas visuais, tem gente que associa com cheiros, tem gente que associa com gostos. Tem pacientes que sentem, porque tem alguns quimioterápicos que, a hora que infundem, dão certos gostos na boca, e isso já é suficiente para provocar náusea. Então, a náusea é uma coisa muito ampla, e como a queda de cabelo, né, é muito particular também. Então, tem pacientes que passam muito lisos por aquilo, tem pacientes que passam muito mal. E não é só de medicamento que vai na veia, tem medicamento oral que causa muita náusea também, e que a gente precisa tratar também. Né? É exatamente o que a gente falou antes. Não é só o medicamento vermelho, azul, amarelo que vai cair cabelo, assim que também não é o fato de tomar medicamento oral que não vai ter náusea, né? E outra coisa interessante que você falou, que me lembrou, é que existe uma questão, quando você está fazendo a avaliação inicial do doente, você pergunta, porque a gente já sabe que tem pessoas que são vomitadoras, são aquelas pessoas que já vomitam por tudo, né? Ou porque tem cinetose, que é aquela coisa, eu não posso dirigir e escrever ao mesmo tempo que eu vomito. Então, tem pessoas que sobem, por exemplo, a Serra de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, tem uns 50 curvas, para a direita e outras para a esquerda. E tem gente que vai daqui a Petrópolis vomitando. Ou a pessoa que vai num balanço do barco Rio-Niterói vomita. Essas pessoas provavelmente vão ter mais náusea. Não quer dizer que também seja absolutamente isso. Mas tem pessoas, por exemplo, eu posso ler o iPad na rua, na Avenida indo para Petrópolis, eu não tenho nada, absolutamente nada. Isso é interessante, mas e é mais comum com mulheres do que com homens. Tem a questão também de pessoas que costumam beber mais álcool, por isso tem um clearance do hepático maior, que também tem menos náusea. Então, você vê, é individual pela pessoa, individual pela droga, individual pelos hábitos. Sim, então várias coisas influenciam você ter ou não náusea. Isso, e eu acho que tem algumas dicas que a gente pode dar bem rapidinho aqui, pelo menos que eu costumo dar para meus pacientes, que é assim, tem algumas coisas que melhoram a náusea. Então, os alimentos ácidos, principalmente limão, melhora muito a náusea. Então, eu sempre falo para eles assim, não está conseguindo comer, né, a comida, e tem uma coisa da comida fazer aquele bolo e não vai, né? Prepara um suco de limão, deixa ali do lado, toda vez que dá um gole no suco de limão antes de comer, come, dá outro gole no suco de limão. O limão, ele aumenta a salivação, que aumenta a digestão da comida na boca, e aí você já vai pré-digerido, o que melhora a náusea. Evitar os carboidratos. Os carboidratos é batata, batata é carboidrato, é batata que você vai ter náusea, né? É difícil, a digestão do carboidrato requer outras enzimas e faz você ficar mais nauseada, né? As coisas muito quentes fazem você ficar mais nauseada também, muito doces fazem ficar mais nauseada. Então, eu sempre dou essas dicas, assim, procure as coisas mais frias, as geladas, né, as coisas mais ácidas, menos doces, né, que são aquelas coisas que geralmente a gente saliva mais quando a gente consome. Evite ficar longos períodos em jejum, né, porque isso também faz com que você fique mais nauseado. E não deixe a náusea avançar para você ser medicado. Ao primeiro sinal de náusea, já toma alguma coisa. Tanto é que quando você faz a prescrição para casa da medicação, você já faz uma medicação pensando justamente para evitar... mas eu preciso tomar, doutora? Olha, eu aconselho você tomar para não ficar enjoado, não é? E aí, no próximo ciclo, você pode, eventualmente, até diminuir. Porque o enjoo, ele causa mais enjoo. Então, você fica enjoado, daí você não consegue comer, daí o jejum causa mais enjoo. Então, é um ciclo que vai acontecendo.
Então, procure não ficar muito tempo em jejum, e ao menor sinal de náusea, já toma alguma coisa que foi o que o seu médico orientou. Converse com o seu médico se a náusea estiver muito intensa, sempre dá para a gente melhorar, né, medicamentoso e até dentro nutricional, dieta e hábitos, né, que fazem com que melhore também essa aceitação e diminua a náusea. Isso, tem mais alguma coisa que você orienta, Adri? Eu digo o seguinte, o fato, eventualmente, de você ficar um dia sem se alimentar normalmente, não vai acontecer nada com você. O importante é você estar bem. E náusea é uma coisa que tira muito o humor do paciente. É um sintoma muito ruim. Então, se você não comer, não tem problema, mas beba líquido e tenta fazer isso que a Adri falou. Não pode ficar muito tempo sem comer. Ou faça as orientações do seu médico, tome a medicação, e se você, eventualmente, num próximo momento ou no próximo ciclo, achar que não está com tanta náusea assim, talvez você converse com o seu médico para reduzir os remédios, etc. Mas hoje a gente tem condições de tratar os doentes com o mínimo possível de náusea, não é isso? Isso aí. Então tá vamos bom. lá, vamos procurar sempre a orientação médica e nutricional para que a gente tenha menos efeito colateral no nosso tratamento oncológico. Isso, e aí ficando a dica, se vocês quiserem deixar alguma dica ou algum comentário, coloque aqui embaixo no canal do YouTube ou nas nossas redes, a Hematologista e o Linfopedia, e também no canal do Telegram, onde eu vou ver se a gente tem alguma coisa bacana para o pessoal da área de saúde sobre náuseas. Até a próxima, também se inscreve no canal aí do Linfopedia e ativa o sininho, né? Que é para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. Isso aí. Beijo, Dri. Beijo, tchau. Tchau.